Boa noite, amada igreja do Senhor. Boa noite, visitante, seja bem-vindo. Você que nos assiste pela internet também. É uma honra estarmos aqui na casa do Senhor Jesus, mais um início de mês, né? Nossa primeira mensagem dessa série de mensagem, que será um tema glorioso. Amada igreja do Senhor, pode abrir comigo já para iniciarmos a leitura em Apocalipse 3, versos de 14 ao 22. Apocalipse 3, versos de 14 ao 22. Peço que a nossa missionária Mara possa ler e em seguida nos introduzir em oração. Apocalipse 3, versos 14 ao 22. Obrigada, meu Deus, por mais um dia. Obrigada por estarmos reunidos aqui, Deus, para receber do céu o que Tu tens para a Tua igreja, para a Tua noiva, embranquecendo a cada dia, fortalecendo a cada dia, avivando a cada dia, para que sejamos íntimos, cada vez mais apegados a Ti, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a Tua igreja para ouvir, abençoe o Teu filho, Pai, que Tu já colocaste no coração dele, os propósitos que Tu queres esta noite. Muito obrigada, Pai, porque é um momento que o céu se abre, que o teu coração se dilata e que tu passas a mensagem para ouvirmos e obedecermos. Bendito é o teu nome. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos ler aqui, então, os Apocalipse 3, verso 14 ao 22, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as suas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós estamos iniciando, como eu falei, mais uma série de mensagens, e essa série de mensagens nada mais é do que nós falarmos sobre assuntos importantes que está acontecendo em nossa atualidade, nesse exato momento em nossas vidas, que cerca a igreja nos últimos dias. Então nós precisamos não só apenas falar, mas nós precisamos tomar atitudes e providências para que não sejamos pegos desapercebidos, para que não sejamos pegos desapercebidos de verdade, mas que possamos de fato nos preparar. E hoje nós iremos falar sobre um tema que é a luta dos últimos dias. Nós, já pode revelar, nós vamos falar sobre a apostasia. Nós precisamos falar sobre a apostasia. Por que, amada igreja do Senhor? Porque a apostasia é a luta que todo cristão tem enfrentado e enfrenta nesses últimos dias. A apostasia nada mais é do que o esfriamento espiritual, mas eu vou explicar isso mais para frente. Mas a verdade é que Jesus até questiona a sua igreja em Lucas 18, ele pergunta: achará porventura fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Achará porventura amor? Achará porventura o homem que tem fé no Senhor Jesus Cristo? Achará porventura aqueles que o amam em espírito e em verdade, quando o Filho do Homem vier? Isso é uma verdade que nós temos que lidar diariamente, porque o tempo passa, à medida que Jesus se aproxima, a palavra diz que a apostasia se intensificaria, a apostasia iria tomar de conta da vida do ser humano, e nós, como cristãos, precisamos estar preparados, nós, como cristãos, precisamos estar atentos para que não caiamos em apostasia. Em Mateus 24, 12, diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará, e nós estamos suscetíveis a apostatar da fé. Mas a verdade, o que é apostasia?
Apostasia, muitas pessoas acham que é apenas quando a pessoa sai da igreja, apenas quando a pessoa se desvia, apenas quando a pessoa não vem mais aos cultos, mas a verdade é que a apostasia, ela está um pouco mais do que isso, ela é um pouco mais profundo do que isso, ela vai um pouco mais além do que isso. Por quê? A apostasia é o esfriamento espiritual, é a negligência da fé, até que venha o total abandono da fé. É o estado que você está de esfriamento espiritual, é o estado que você está de cada vez mais estar frio, de cada vez mais estar ficando longe do Senhor. Isso dá-se o nome de apostasia. É o momento que você vai se distanciando e vai negligenciando a sua fé, mesmo que em pequenas atitudes, mesmo que em pequenos detalhes. Por exemplo, você sabe que falar mal do irmão, fazer fofoca, fazer intriga é errado, é pecado, mas mesmo assim você faz porque você tem prazer nisso, você está negligenciando a fé. Isso é um sinal de apostasia, isso é um sinal de esfriamento, de você estar longe do Senhor Jesus, longe do seu Deus. Então, nós temos que tomar cuidado com a apostasia, porque, como é citado aqui, ele fala, quem dera estivesse frio ou que estivesse quente, né? Eu quero dar o exemplo do café. O café, ele não fica frio de uma hora para outra, ele vai, a gente deixa o café quente, ele vai se esfriando ao ponto de chegar morno, aí depois vai esfriando, até que tem gente que gosta de tomar café frio, eu não gosto, até que não fica legal para beber. Então, assim mesmo acontece nas nossas vidas. Às vezes, nós estamos na caminhada com Cristo, e nós vamos nos afastando, vamos nos esfriando, a tal ponto de nós abandonarmos totalmente a fé. E isso, irmãos, nós temos visto muitas vezes dentro das igrejas dos últimos dias. Nós estamos vendo cristãos apostatando da fé. Nós estamos vendo cristãos que estão se desviando e estão abandonando a fé de fato por não vigiarem, por não olharem para suas vidas e analisarem como está a sua caminhada com Deus. Então nós vemos hoje muitas igrejas que há em seus púlpitos pregadores apóstatas, há em seus líderes pessoas apóstatas, vemos as igrejas, os membros apostatando da fé, uma igreja fria, uma igreja que não ama, uma igreja que não tem o Espírito de Deus em sua vida, mas anda apenas no automático, pensando em mil e outras coisas, mas a palavra de Deus, mas a presença de Deus, mas o amor ao Senhor Jesus não é levado em consideração. E isso nós temos que analisar em nossas vidas. Em todas as cartas que nós lemos, e se formos ler em Apocalipse, e vemos que tem um contra ti, tem um porém contra ti, se nós pegássemos os defeitos delas, de cada igreja, nós vemos que o defeito principal podemos resumir na palavra apostasia. Porque cada um tem a sua peculiaridade, mas tudo isso é fruto da apostasia, é tudo fruto do esfriamento espiritual com Deus. E nós iremos falar exatamente sobre isso, sobre o que as características da apostasia, para que não sejamos levados por qualquer fruto de ventania, de emoção, que às vezes a emoção também ela é um sinal de que nos engana muito. A gente fala, eu sinto que está acontecendo isso, eu sinto que Deus está falando comigo em relação a isso, mas muitas vezes não passa de mera emoção. Então nós precisamos falar sobre algumas características da apostasia para que nós fiquemos e nos analisemos essa noite como está a nossa vida diante do Senhor Deus. A primeira glória a Deus. Vamos lá, tomar uma água aqui. A primeira característica, irmãos, é a falsa compreensão de si mesmo. As pessoas, quando entram em um estado de apostasia, elas começam a ter uma falsa compreensão de si mesma. Ela não consegue ter uma visualização do que ela de fato e de como ela de fato está. As pessoas, elas começam a enganar a si mesmas, elas começam a achar que ela está tudo bem, que na sua caminhada está tudo certo, mas a verdade é que ela está totalmente longe do Senhor. Assim como nós lemos na igreja de Éfeso, vamos retroceder lá em Apocalipse, capítulo 2, rapidinho. Na igreja de Éfeso, Deus começa a citar ali as qualidades nos versos 2 e 3. Vou citar só o 3 para a gente entrar no 4. E diz assim, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Só que aí entra a falta de visão de si. Só que tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, para aquela igreja, ela estava tudo tranquilo, ela estava seguindo a sua vida, ela estava tendo ali os enfrentamentos, perseverando na palavra, sofrendo
por amor a Deus, mas a verdade é que eles haviam perdido o primeiro amor. A verdade é que eles estavam fazendo aquilo no automático. A verdade é que eles estavam fazendo aquilo apenas porque eles já estavam acostumados a fazer aquilo. Então, na rotina deles, aquilo era normal. Deus não quer isso. Deus quer que nós tenhamos o nosso primeiro amor latente no nosso coração. Ele quer que nós tenhamos cada vez mais tudo que formos fazer, tudo que nós pensarmos e fizermos para Deus, seja com intensidade, com o amor acima de todos, dando glória a Ele. Então, nessa primeira característica, as pessoas elas começam a ter uma falsa visão de si. E esse é o perigo de entrar em apostasia, porque muitas vezes a gente acha assim, não, o irmão muitas vezes pode chegar, irmão, está tudo bem com você? Você está bem? Não, estou tudo certo aqui comigo, está tudo tranquilo, eu estou bem, eu estou sem... Aí vem outro irmão e fala assim, irmão, está tudo bem, está tudo certo, Deus... Não, estou tudo certo, está tudo tranquilo, a minha vida está indo. Quando muitas pessoas, irmãos, idôneos, chegam para você, para falar com você, perguntar como você está, saiba que tem alguma coisa estranha, irmãos. Porque a verdade é que nós, quando estamos em apostasias, achamos muitas vezes que nós estamos indo tudo bem, mas não estamos. E nós precisamos ter humildade para reconhecer. Nós precisamos ter humildade para parar e analisar de fato. E fazermos uma análise criteriosa das nossas vidas. Então, eu convido hoje nós, ao decorrer dessa mensagem, fazer uma análise criteriosa das nossas vidas, sem pré-julgamento, sem falar assim, lá vem essa palavra de novo, vem falar sobre isso de novo, porque esse é o segundo ponto das pessoas que entram em apostasia. Características, amém? Não significa que você está assim, não estou falando de ninguém aqui, é só apenas uma mensagem. Quando eu falo você, é força de expressão. Então, a segunda característica é exatamente essa, a não aceitação da repreensão do Senhor. Pessoas, quando entram em um estado de apostasia, ela começa a não aceitar a repreensão do Senhor. Ela começa a achar que tudo aquilo que está sendo ministrado, que tudo aquilo que está sendo pregado, que tudo aquilo que Deus está direcionando é para o seu mal, é contra ela. São pessoas que muitas vezes fazem birra porque Deus falou algo. As pessoas, isso aqui é para mim, essa pregação é para mim. Irmãos, claro que a pregação é para você, assim como ela é para você, ela é para mim, ela é para todos nós, porque Deus não fala com bancos, Deus fala com pessoas. Assim como a pastora pregou recentemente, as pessoas acham que vem para... Irmãos, isso aqui é muito interessante. As pessoas querem vir para a igreja e fica com raiva se Deus falar algo que confronte o seu eu. Sabe, irmãos, que isso é a maior prova de amor que Deus tem para com a minha e com a sua vida. Quando Ele nos confronta, quando Ele nos exorta, Ele fala aqui no verso 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ele está dizendo que Ele vai nos ensinar, vai nos exortar, para que nós possamos ter o caráter moldado por Deus, para que possamos ter cada vez mais a aparência de Cristo nessa terra, para que possamos cada vez mais ter refletir a sua glória. Então nós precisamos entender que quando vem uma palavra que nos confronte, não é para o nosso mal, mas é porque Deus o ama tanto, que Deus fale isso para mim. Mas, irmão, se Deus não falasse isso com você, era um sinal claro de que Ele não está nem aí para você. Se Deus falasse aqui com toda a igreja e não falasse com você, significa que para você, você para Ele não significa nada. Pelo contrário, Ele fala com todos nós. A palavra diz que ela exorta, consola e edifica. Para uns é consolo, para outros é exortação e para outros é edificação. Então nós precisamos estar atentos a isso. Quando nós começamos a reclamar muito do que está sendo pregado, está sendo pregado muito sobre unidade, está sendo pregado muito sobre a vinda de Jesus, está pregando muito sobre aquilo, por que está falando isso? Essa pregação é para mim. Saiba que isso é um sinal de que você está esfriando espiritualmente, porque aqueles que amam a Deus, aqueles que amam a sua palavra, eles têm prazer em ouvir a palavra de Deus, eles têm prazer em ouvir a voz de Deus, eles têm prazer em ouvir a verdade de Deus, ainda que seja uma exortação, ainda que seja uma disciplina, ainda que seja uma vara. As pessoas que amam, os verdadeiros adoradores, amam essa palavra, porque ela vai o confrontar e vai moldar o seu caráter, e vai fazer com que você se torne um verdadeiro cristão, se você se torne cada vez mais um reflexo da glória de Deus nessa terra. Então, que possamos ter cada vez mais a consciência e a análise, como está a nossa vida diante das exortações. Será que eu fico chateado? Será que eu fico fazendo birra? Será que eu fico emburrado? Será que eu fico chateado porque foi uma palavra que confrontou a minha vida? Não, irmãos, se você está assim, é hora de analisar como anda a sua vida. Amém, amada igreja? Glória a Deus. Vamos para outro motivo aqui
Mas antes eu quero só dar um toque nessa questão da pregação. Irmão, ser repreendido por Deus mostra que nós temos um relacionamento de pai para filho. E isso o ministro Anderson pregou ontem aqui, foi tremendo. E uma frase que ele falou que ficou muito ao meu coração, que nós precisamos realmente reconhecer quando a exortação vem, quando a disciplina vem. Nós precisamos ser como uma criança que olha e quando vê o seu erro, fala, me desculpa, papai, me perdoa, papai, me perdoa. Nós temos que ser assim também, temos que estar com corações abertos para receber de Deus o açoite, a vara, a disciplina, assim também como temos certeza que o nosso coração está aberto para receber as bênçãos de Deus, para receber os benefícios de Deus. Nós temos o coração aberto, mas também temos que ter o coração aberto para obedecer e ser disciplinado por Ele. O terceiro ponto de uma característica das pessoas que entram em apostasia é a não aceitação do seu erro, mas ele olha os erros dos outros. É aquela pessoa que muitas vezes não reconhece que ela erra, que ela está errada, que ela está em pecado, que ela está fazendo algo de errado, mas ela consegue claramente e rapidamente olhar para o erro dos outros. Ela consegue julgar os outros, ela consegue condenar os outros. E muitas vezes justificando o seu próprio erro. Eu faço isso, mas olha só o que o fulano faz. Eu fiz isso, mas olha só o que ciclano fez. Eu faço isso, mas olha só o que aquele outro está fazendo. Nunca reconhece, nunca está disposto a ver os seus erros, a ver suas atitudes, sempre quer jogar o erro acima dos outros. Isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Essa é uma característica das pessoas que estão frias, são pessoas que não recebem a palavra com alegria, não recebem e não tentam mudar e não tentam ser transformadas por Deus. São pessoas que cada vez mais querem denegrir a vida dos outros, querem julgar os outros, mas não querem ser julgados. É aquilo que a palavra de Deus diz. Olha para a trave que está no olho do irmão, mas esquece de olhar para olha para o cisco que está no olho do irmão, mas esquece de olhar a trave que está no seu. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, de falar mal dos irmãos, de falar mal das pessoas, de falar mal de um líder do Senhor, de falar mal do pastor, das pastoras, de falar mal da liderança do Senhor. Nós temos que tomar cuidado, porque isso é um sinal muito claro de que você está entrando em apostasia, de que o seu amor está esfriando, de que você está longe de Deus, porque se você estivesse perto de Deus, essas coisas nem passariam pela sua cabeça, essas coisas, essas características não passariam pela sua cabeça, porque você está próximo de Deus. A outra característica é que essas pessoas deixam de congregar. São pessoas que Paulo já nos advertia lá em Hebreus 10, 25, que ele diz, não deixeis de congregar, ainda mais que vedes que o dia se aproxima. E nós sabemos, irmãos, que muitas pessoas hoje, no meio do povo do Senhor, preterem a casa do Senhor. Muitas pessoas hoje, no meio da congregação, não têm valor e apreço pela congregação. Pelo contrário, são pessoas que não estão mais nem aí, são pessoas que olham para a casa do Senhor apenas como se fosse um hobby, apenas como se fosse um clube social, não tem mais prazer, mas tem obrigação, não tem mais dependência de estar na casa do Senhor, mas vê a igreja como um hobby, não é mais o lugar onde a pessoa vai para ouvir a palavra de Deus, para ouvir os ensinamentos de Deus, para ouvir os preceitos, a lei do Senhor, mas é um lugar que ela vai para ver os amigos, para conversar, para tirar um tempo, um lugar que ela vai porque não tem nenhum lugar melhor para ir no final de semana. Então, nós precisamos entender que isso é uma atitude, se você hoje está assim, pela internet ou aqui, e não tem mais apreço à casa do Senhor, a congregar, a estar aqui reunido com nossos irmãos, saiba que isso é uma característica de quem está entrando em apostasia, porque aqueles que têm o Espírito Santo de Deus amam a casa de Deus. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus amam estar reunido com os irmãos, porque é aqui neste lugar que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. É aqui neste lugar que há cura, é aqui neste lugar que há libertação, é aqui neste lugar que Deus está reunido com o seu povo, é aqui neste lugar que Deus faz presente no meio dos louvores do seu povo, é aqui que Deus faz muitas vezes o impossível, aquilo que você tanto luta, aquilo que você tanto busca, aquilo que você tanto pede. Muitas vezes a vitória está aqui neste lugar, mas você deixa de amar este lugar, mas você deixa de frequentar este lugar, porque apenas você tem outras prioridades na sua vida, né? Quero dar o exemplo da Maria. Maria foi
foi curada aqui no culto de quarta-feira, não estava lotado, não estava cheio, estava aqui, poucas pessoas, glória a Deus, ela foi curada. Se ela não tivesse vindo, ela poderia ser curada outro dia? Poderia, mas Deus faz o seu milagre na sua casa. Deus faz o milagre na sua casa. Irmãos, muitas pessoas começam também, esfriando espiritualmente, a olhar e ver defeitos na casa do Senhor. Pessoas que começam a olhar e ver defeitos na estrutura. Ah, porque não tem isso? Ah, porque, vou falar a frase que ficou famosa aqui, né? Não tem playground. Não tem playground, não tem nada. Ah, porque não tem um canto para o meu filho brincar. Ah, irmãos, a gente tem visto coisas assim, veja alguns cultos pela internet, né? De outros pregadores, e às vezes eu vejo o culto, né, tudo mais, para ver os louvores e tudo mais. E aí, uma vez, vi uma criança entrando e ela estava com um balão daqueles de gás hélio que sobe, e ela entrou com um balão aqui em cima e tal, não há mais reverência na casa do Senhor. A criança entra como quer, os pais não fazem mais nada, tá um negócio doido por aí. E nós precisamos entender que nós precisamos amar este lugar, ter zelo por este lugar. E as pessoas que estão frias, elas não conseguem ter essa percepção, elas não conseguem ter essa visão, elas não conseguem ter esse discernimento, porque elas estão cegas. Porque, como diz aqui, elas precisam de colírios para colocarem seus olhos, porque elas não conseguem ver que Deus é um Deus zeloso, que ama a sua casa, que ama, a palavra de Deus, que a orla de suas vestes enche esse lugar. Não tem como não amarmos esse lugar. A palavra diz quão temível é esse lugar, porque a casa de Deus é onde... irmãos, tem a ideia de que tudo que a igreja liga aqui neste lugar é ligado no céu. E tudo que nós desligamos nesse lugar é desligado no céu. O poder que tem este lugar. E quando nós estamos frios espiritualmente, nós não conseguimos apreciar a casa de Deus. Nós não conseguimos ter prazer. O salmista Davi falava assim, e habitarei na tua casa. Ele tinha prazer quando nós temos o Espírito Santo. Eu lembro quando nós, eu principalmente, quando nós estávamos no primeiro amor, naquele primeiro momento que nós aceitamos a Cristo Jesus, nós tínhamos prazer de estar na casa de Deus, nós tínhamos prazer de vir aos cultos, nós tínhamos prazer de estar segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, quando desse, quando pudesse, nós tínhamos prazer, mas com o passar do tempo, as pessoas vão deixando cair na rotina, vamos colocar assim, e tudo aquilo que Deus tem, tudo aquilo que Deus tem ministrado, começa a virar normalidade para eles, e eles não conseguem ver que diariamente há palavras de vida eterna, que diariamente há palavras de unção, diariamente há palavras de libertação, diariamente há palavras de doutrina, para que possamos ser instruídos por Deus, e sermos guiados por Deus, para que possamos subir com vestes santas, com vestes limpas. Então, irmãos, este lugar aqui é maravilhoso. Então, se você hoje está aqui neste lugar e não tem prazer de estar na casa do Senhor, a pastora citou quarta-feira, é muito interessante a pregação dela, se você puder assistir, sobre o altar do Senhor. A pastora pregou sobre as pessoas que têm disponibilidade de estar aqui nos dias de semana e não vêm. Mesmo que chegue um pouco atrasado, mesmo que chegue na hora da palavra, mesmo que chegue porque sai do seu trabalho, tem um trânsito, mas essas pessoas preferem ir para casa, preferem fazer outra coisa, preferem assistir Netflix, preferem ver o jogo do seu time, preferem fazer qualquer outra coisa, mas preterem a casa de Deus, irmãos. Que possamos cada vez mais amar este lugar. Você que está aí pela internet, é muito bom assistir pela internet, é maravilhoso. Às vezes a gente não consegue mesmo ir ao culto por algum problema, por algum imprevisto. É maravilhoso ter essa opção, mas é exatamente isso, é uma opção, não é uma congregação. Não é para você fazer sua congregação aí na internet. Venha para a casa de Deus, saia, tire a bunda do seu sofá e venha adorar o Senhor Jesus. Venha adorar o Rei dos Reis, porque aqui a cura, aqui a liberdade, aqui a libertação, aqui Deus faz os seus milagres. Em nome do Senhor Jesus, tenha prazer, tenha amor, aprecie esse lugar, porque o Senhor está aqui neste lugar. O outro ponto, outra característica de quem está vivendo em apostasia, a palavra começa a ser inconveniente. A palavra começa a dar comichão nos ouvidos, e lá em 2 Timóteo 4, de 3 a 4, diz assim: porque virá um tempo que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres e desviarão os ouvidos da verdade, e se tornarão as fábulas.
Irmãos, nós temos visto hoje exatamente pessoas que não conseguem ouvir a palavra de Deus. Pessoas que têm comichão mesmo, pessoas que não conseguem ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida, mas tem tudo a opinião acerca. Eu acho que ele está pregando aí, não tem nada a ver. Eu acho que ele está falando que está tudo errado. Eu acho que ele está fazendo isso, não tem nada a ver. Irmãos, a apostasia faz com que nós comecemos a desprezar os ensinos da palavra do Senhor, a ver haver erros na sã doutrina com base nos seus achismos, com base naquilo que você acha, naquilo que você crê, naquilo que você pensa, e você começa a interpretar a Bíblia de forma errônea, você começa a querer desvirtuar, e você começa a querer desviar as palavras da verdade, você começa a querer adequar a palavra a você, entenda, não é você que adequa a palavra a você, mas é você que tem que se adequar à palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus. As pessoas hoje têm discordado, e eu tenho visto muitas notícias de pessoas que estão recebendo novas Bíblias e comprando novas Bíblias com o versículo tirado, com o versículo trocado, sem determinadas palavras. As pessoas estão a todo momento tentando mudar a palavra de Deus, mas saiba, essa palavra, ela foi ontem, hoje e será para sempre, e nada do que o homem fizer, e nada do que o homem possa tentar se levantar contra essa palavra jamais será mudada, porque o Senhor, passarão céus e terra, mas o Senhor não passará. Então que possamos cada vez mais ter amor a essa palavra, que possamos cada vez mais ter prazer na palavra de Deus, irmãos. Nós temos visto pessoas que jogam a sua vida fora, que jogam a sua palavra fora, no sentido de não viver, não praticar, não ter a intimidade com a palavra, e começa a ser atacado, e temos isso, isso tem acontecido, e nós precisamos falar sobre isso. Cristãos que não estudam a palavra e são devorados no seu trabalho. Cristãos que não estudam a palavra e são devorados, principalmente nas faculdades públicas. Nós temos visto cristãos que se desviam a um dado que diz que 70% dos cristãos que entram na faculdade se desviam da igreja. 70% dos cristãos saem da igreja por conta da faculdade, porque não conseguem defender a sua fé, porque não conseguem mostrar o porquê ele faz o que ele faz, o porquê ele vive para Cristo. Ele não sabe explicar porquê que ele não fuma maconha, porquê que ele não deve fumar maconha. Ele não sabe explicar o porquê que ele não deve se drogar. Ele não sabe explicar o porquê que ele não deve se embriagar. Nós precisamos amar a palavra de Deus e aprender para que não sejamos enganados em nossas faculdades, para que não sejamos corrompidos em nossas escolas, para que não sejamos corrompidos no trabalho. Nós precisamos aprender e saber defender a nossa fé. Por que você crê no Senhor? Por que você não faz o que você não faz? Por que você não se mistura com eles? Por que você não pode fazer certas coisas? Por quê? Eu vou deixar essa lição principalmente para a juventude também pesquisar em casa e buscar o Senhor. Nós precisamos aprender a defender a nossa fé. Mas o que acontece é que as pessoas começam a falar assim, é verdade, né? Não sei, não, a palavra aqui, não gostei muito desse termo, eu vou tirar, e aí vou falar que Deus abrange todo mundo, e aí eu vou criar a igreja dos homossexualismos. Pode vir, que Deus aceita a todos. Então, tome cuidado com isso, amada igreja, porque nós temos visto que nos últimos dias as pessoas terão comichão da palavra, elas não querem mais ouvir a palavra como ela é. Se eu tivesse aqui, se essa igreja fosse uma igreja que pregasse só sobre bênçãos, só sobre vitórias, só sobre isso, sobre aquilo, pode ter certeza que a gente já estaria num mega templo, numa mega estrutura, parede pintada de preta, telão de LED, todo lugar que você teria LED. Por quê? Porque as pessoas não procuram mais a palavra de Deus. As pessoas procuram aquilo que agrada os seus ouvidos. As pessoas procuram aquilo que agrada o seu coração. E muitas vezes nós estamos assim mesmo dentro da casa de Deus. Às vezes estamos aqui ouvindo essa palavra, você está aí julgando. Fala, você é força de expressão, né? Fala assim, meu Deus, que palavra, nossa. Aí você vai procurar na internet uma pregação até você encontrar a pregação que você quer ouvir. Aí você fala, é isso aí. E aí você vai, aí você chega, né, com o pastor. Ô pastor, quero sair da igreja. Aí o pastor, o que foi, irmão? Misericórdia, o que aconteceu? Não, mas o que me fale um motivo bíblico para você sair da igreja? Aí a pessoa fala assim, não, porque eu senti no coração de sair para uma terra que ele vai me mostrar
A igreja eu vou ver depois, daqui a pouco, mas eu estou sentindo que não é para eu ficar aqui nesse lugar. Irmãos, misericórdia, misericórdia, isso é comichão nos ouvidos, porque não tem prazer em ouvir a verdade do Senhor, a palavra de Deus. Então, irmãos, entenda uma coisa, que se você discorda da palavra, você está discordando do próprio Deus, porque não fui eu, não foi o pastor, não foi ninguém que escreveu, foi o próprio Deus que inspirou o homem de Deus para escrever esse livro. Então, se você discorda, você está discordando do próprio Deus, você tem que resolver com ele, não é com a gente, não é com a igreja, não é com ninguém. Se você discorda, fale com Deus, mas não é com a gente, nós somos apenas os mensageiros, e nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela traz vida para nossas vidas. A palavra do Senhor, ela é um ensino que traz libertação para nossas vidas. A palavra do Senhor, ela nos direciona, ela nos faz com que vivamos o melhor para nossas vidas, e tudo que está aqui não é para o nosso mal. Pelo contrário, é para que possamos ter uma vida abundante aqui na terra. É para que possamos ter uma vida próspera até o dia da vinda do Senhor Jesus. Então, nós precisamos cada vez mais amar essa palavra. Precisamos cada vez mais analisar, será que você hoje, como está a sua vida em relação à palavra de Deus? Será que você tem dedicado o seu tempo à leitura das Escrituras? Será que você tem dedicado o seu tempo a pelo menos ouvir uma pregação da palavra de Deus? Será que você tem colocado o seu tempo para ouvir, para buscar, para tentar seguir aquilo que Deus tem? Será que você reflete pelo menos um versículo no dia? Existe pelo menos aquele versículo do dia que chega no aplicativo? Será que você consegue pelo menos ler isso e refletir na sua vida e tentar trazer algum ensino para a sua vida e tentar aplicar na sua vida como anda a sua vida em relação à palavra de Deus? Porque aqueles que amam, aqueles que não amam, aqueles que desprezam, aqueles que menosprezam, é um sinal evidente que a sua vida está em apostasia. É um sinal evidente e claro de que você está frio espiritualmente falando. O sexto ponto, Cristo já não é suficiente. E aqui chega ao ponto do ápice, chega ao ponto do ápice da apostasia, que é Cristo não ser mais suficiente em nossas vidas. É Cristo não ter mais a mesma importância, o mesmo peso na hora de tomar as nossas decisões. Será que Cristo faria isso? Será que Cristo não faria isso? Será que Deus se alegra disso? Será que Deus não se alegra disso? Será que o Senhor tem prazer nisso que eu estou fazendo? Será que Ele não tem? Como está a minha vida diante de Deus? Será que eu coloco o Senhor Jesus nos meus planos? Será que eu coloco o Senhor Jesus na minha vida? Será que eu sinto uma dependência de Deus? A verdade é que nós temos visto hoje um evangelho humanista, um evangelho que prega a visão que o homem está no centro, que o homem é o poderoso, e pessoas que falam que o homem é o ponto fraco de Deus, que o homem é isso, que o homem é aquilo. Não, irmãos, nós temos total dependência de Cristo Jesus, nós somos totalmente dependentes dele. Se não fosse por ele, nós não estaríamos vivos, nós não teríamos uma segunda oportunidade, nós não teríamos a chance de nos aproximar de novo a Deus, nós não teríamos a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus, nós não teríamos uma herança, nós não teríamos uma vida eterna para ficar com Cristo Jesus eternamente. Pelo contrário, nós estávamos condenados, fadados ao fracasso, nós estávamos condenados e fadados ao inferno, mas Cristo Jesus veio e nos libertou. Nós temos que entender que nós somos dependentes de Cristo. E hoje vemos muitas pessoas que parecem que precisam ter outros meios para estar dentro da igreja, precisam ter um show, precisa ter aquilo, precisa ter dança, precisa ter aquilo outro. Não falo que essas coisas não são gloriosas, pelo contrário, são ferramentas que Deus usa para abençoar a vida do homem. Mas eu digo que pessoas que não vêm por conta de Cristo, não vêm mesmo porque aqui o Senhor está presente, não vêm porque o Senhor é Deus da sua vida. Pelo contrário, são pessoas que usam Deus apenas como uma cereja do bolo, apenas para colocar na biografia do seu Instagram cristão, apenas para ser meramente uma informação extra. Não é o suficiente. E muitas pessoas não querem viver se relacionando com Deus. Eles nem o amam, nem o servem, nem buscam a Deus, nem
nem tentam se apegar a Deus, mas vivem como que Cristo não existisse, fazendo o que quer na hora que quer, sem ao menos consultar a Deus. Eu acho que foi o eu quero te chamar de presbítero, irmão. Amém. Eu acho que foi o Anderson, foi a pastora que falou recentemente, que as pessoas estão confundindo a liberdade de Cristo com a libertinagem, de você viver de forma libertina, fazendo o que você quer, no pecado que você quer, e no final das contas, falar, mas Deus aceita, mas Cristo me ama, mas Cristo me quer, mas eu vou ser isso, eu vou ser perdoado, eu vou ser aquilo outro. Não, irmãos, pelo contrário, nós precisamos amar ao Senhor Jesus acima de todas as coisas e agradá-lo, e agradecê-lo, e fazer a sua vontade, para que tudo que nós fizermos nessa terra seja bem-sucedido, seja abençoado por esse Deus, porque Ele ama nos abençoar, mas nós precisamos estar com o nosso coração focado e voltado nele. E aqui eu quero falar agora como nós podemos vencer a apostasia, como nós podemos combater, como nós podemos lutar contra essa apostasia, como nós podemos vencer a apostasia. Primeiro ponto, nós precisamos reconhecer. Lá em Apocalipse 2, verso 5, peço que o ministro Lucas André possa ler para a gente. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém. Então, como nós podemos vencer e combater a apostasia? Primeiro, nós precisamos reconhecer. Nós precisamos parar e refletir em nossas vidas diariamente como está a nossa vida com o Senhor Jesus. Será que a minha vida diante de Deus está na rotina? Será que eu estou indo para os cultos? Como parte da rotina e nada além disso? Como está a minha visão acerca do Senhor? Será que eu amo congregar? Será que eu amo estar com os meus irmãos? Será que eu amo adorar ao Senhor? Será que eu amo servir a Deus? Será que eu amo exaltar a esse Deus, estar na igreja, louvando, exaltando a Ele? Nós precisamos parar e analisar como anda a nossa vida. Nós precisamos parar e, como ele diz aqui, lembra-te, pois, de onde caíste. Será que eu caí em algum ponto? Será que tem alguma coisa que eu não estou mais fazendo? Como está a minha vida de oração? Como está a minha vida devocional? Como está a minha vida com Deus? Será que eu estou evoluindo? Será que eu estou regredindo? Como está a minha vida com Deus? Nós precisamos parar e analisar e ter uma real análise, ter um escaneamento completo das nossas vidas e sermos sinceros com nós mesmos e ver, será que eu estou dando pouco para Deus? Será que eu estou sendo medíocre para com o Senhor? Será que eu posso dar um pouco mais? Será que eu posso adorá-lo um pouco mais? Será que eu posso estender um pouco mais a minha vida de oração? Será que eu posso orar um pouco mais? Será que eu posso ler a Bíblia todo dia? Será que eu posso fazer essas coisas? Será que eu consigo isso? Analise como está a sua vida. Analise como está a sua vida. O outro ponto que ele diz aqui no versículo, que é o segundo passo, arrependa-se. Arrependa-se. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos olhar para nossas vidas e reconhecer e se arrepender, porque reconhecer é uma coisa, reconhecer é o primeiro passo. Muita gente, quando a gente fazia o evangelismo, né, e a gente falava, não, eu sei que eu tenho que, nossa, eu estou muito errado, não, eu sei que Jesus tem que voltar, mas a sua vida não gerava uma mudança, porque eles não se arrependiam, eles não tinham arrependimento, mas quando nós nos arrependemos, a nossa mente muda, quando nós nos arrependemos, a nossa mente tem uma metanoia, nós começamos, opa, eu estava fazendo isso aqui errado, eu vou virar e não vou mais fazer, eu vou lutar para não mais desobedecer a Deus, eu vou lutar para não mais cair nas mesmas coisas, eu vou lutar para não mais viver da forma que eu estava vivendo. Isso é se arrepender. Nós precisamos nos arrepender. O Ministério de Louvor já pode subir. Nós precisamos nos arrepender. Terceiro ponto, nós precisamos voltar à prática do primeiro amor. E aqui eu fiquei pensando, Senhor, como é que eu volto à prática do primeiro amor, sendo que já experimentei aquele momento, eu sei que o Senhor veio, me salvou, me tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas o que seria voltar às práticas do primeiro amor? É você reconhecer que Ele te perdoou, é você lembrar de tudo aquilo que Deus fez, é você olhar e ver o tema passado da Jucade, ver o plano perfeito de Deus para a sua vida, para a minha, para a nossa vida, e agradecer. Quando você começa a ver
aquilo que Deus fez por você, que você tem agora uma oportunidade, que você foi perdoado, que você tem acesso ao Pai, que você é livre, que você pode ser cheio, que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, e que você tem o Espírito de Deus, e que você pode falar com Ele, o horário que quiser, o momento que quiser, no lugar que quiser, que você tem acesso livre ao Pai, você começar a lembrar de que você era um pecador. Lembra da história esqueci agora, do menino que voltou para a casa do pai, filho pródigo. Filho pródigo lembrou de todos os benefícios que o pai dava a ele, todos os benefícios que Deus dava à sua vida. Ele lembrou, falou, preciso voltar. E eu tenho certeza que aquele menino, ele voltou com o coração grato. Eu tenho certeza que aquele menino voltou com o coração totalmente, ele já não via mais aquele pai apenas como um pai, ele via que aquele pai o perdoou depois de tudo que ele fez. Ele viu que aquele pai, ele tinha um coração grato, e tudo que ele fazia para aquele pai, ele ia fazer daquele momento. Opa, eu vou fazer porque eu não merecia isso. Meu pai está pedindo água, eu vou entregar água porque eu não merecia isso. Meu pai está pedindo para fazer isso, eu vou fazer isso porque eu não merecia isso. É nós entendermos que Deus tem uma nova chance para nossas vidas, e que por conta do seu erro você não vai ser condenado, de que por conta do seu erro você não vai diretamente para o inferno, mas porque você tem um Cristo, um advogado, você tem um Deus poderoso para perdoar os seus pecados. Você tem o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é voltar às práticas das primeiras obras, é você lembrar e fazer tudo que você faz para Deus com gratidão. Assim como foi no primeiro amor. No primeiro amor nós amávamos, nós buscávamos, nós deleitávamos no Senhor e amávamos ouvir sua palavra e louvarmos de coração. Existe até um louvor do Gabriel Guedes que ele fala, me perdoa, Senhor, porque muitas vezes eu não canto de coração, eu canto porque está passando na letra, eu canto porque isso, eu não louvo de coração, me perdoa porque muitas vezes eu não faço aquilo que precisa ser feito. Mas nós precisamos voltar à prática das primeiras obras. E eu quero finalizar essa mensagem com um texto que diz, lá em Apocalipse 3, versos 20 e 22, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha o que está reservado a você, amada igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, o Senhor está aqui neste lugar essa noite, porque Ele não quer uma igreja morna, Ele não quer uma igreja que seja fria cada vez mais, pelo contrário, Ele deseja avivar as nossas vidas, Ele deseja avivar os nossos corações, Ele deseja que nós estejamos cada vez mais pegando fogo por esse Deus, amando, o adorando em espírito e em verdade. Então, se você hoje analisou a sua vida, analisou como você anda diante de Deus, adore ao Senhor Jesus. Peça a Ele, porque Ele está aqui hoje, batendo na porta de muitos corações. Ele está aqui hoje, batendo na porta de muitos corações. Ele está hoje aqui falando, filho, eu não quero perder você. Filho, eu não quero te perder. Você está frio, você precisa acordar. Ei, eu estou voltando, acorda, desperta tu que dorme, desperta tu que dormes. Eu preciso que você acorde para que eu entre, para que você possa abrir a porta e eu entre. E ali cearei com você, e você ceará comigo, naquele grande e glorioso dia. Louvamos a Ti, Senhor, Te adoramos, Te exaltamos e glorificamos o Teu santo nome, Deus. Aviva nossas vidas, Pai, aviva nossas vidas para que possamos cada vez mais sermos crentes fervorosos, que Te alegra, que Te agrade em espírito e verdade. Te adoramos, a Ti seja a honra, a glória e o louvor. Recebe, Deus, o louvor do Teu povo, Pai. Toca, Senhor, no coração daquele que está com o coração aqui hoje petrificado, Deus, para que ele possa se livrar da apostasia e ser cheio do Espírito Santo, para a Tua honra e para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Te louvamos, Deus.